Sabe, querido, nós estamos findando aí 2023. Será que nós poderíamos fazer um levantamento do quanto nós obedecemos e do quanto nós desobedecemos a Deus? Se nós pudéssemos fazer um levantamento e você vai escrever: olha, eu obedeci X% e desobedeci Y%. Quanto seria esse peso, né, da obediência ou da desobediência? Eu quero ler com você o livro do Gênesis, no capítulo 19. Amém? Gênesis capítulo 19. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso 1. Gênesis 19, 1. Amém? Eu poderia reduzir aqui, mas eu quero ler com você a respeito dessa passagem. Esse momento é onde há a destruição de Sodoma e Gomorra. Diz assim a palavra do Senhor no verso 1: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passarei nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e irei vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fizeram-lhe banquetes, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traz-nos para fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos, não façais maus. Eis aqui duas filhas que tenho, que ainda não são conhecidas por homens. Fora vos-las trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isto vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereis ser juiz entre tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre os homens, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos, e fizeram entrar Ló consigo na sua casa, e fechou a porta, e feriu de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para encontrar a porta, ou para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Os homens disseram a Ló: Tem alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todo quanto tens nesta cidade, tira-o fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-la. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tornar suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. Aconteceu que, tirando-os fora da cidade, escapaste por tua vida. Não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que
não pereças. Então, queridos, olha só, agora no verso 26, os anjos vieram até Sodoma e Gomorra e ali deram uma direção a Ló, dizendo: sai deste lugar, tu e os teus, porque nós vamos destruir esse lugar. Mas o que acontece é que Ló pega a sua mulher e suas filhas, não levou os seus futuros genros, porque eles começaram a duvidar, começaram a zombar de Ló, dizendo: só se for, vai destruir essa cidade. Mas entenda, Ló foi obediente, sim ou não? Ló foi obediente, diga: Ló foi obediente. Sua mulher e suas filhas foram obedientes no início. O problema hoje da humanidade, querido, é que nós começamos a obedecer a Deus, mas chega um determinado tempo que você começa a desobedecer a Deus, e a desobediência vai te trazer consequências horríveis. No verso 26, ainda desse mesmo capítulo, diz assim a palavra do Senhor: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ela olhou para trás em desobediência à palavra que os anjos haviam liberado a ela. Não olhes para trás, vá adiante. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos obedecido a Deus pela metade. A palavra de Deus diz lá em Mateus, no capítulo 6, que nós não podemos agradar a dois senhores. Ou agradamos a um e aborrecemos ao outro. Por isso que eu iniciei dizendo: já pensou se nós fizéssemos aqui um levantamento, o quanto você tem obedecido a Deus ou tem aborrecido a Deus? Quando olhamos para esse texto, nós vemos em nós muito dessa realidade. Em nós, em nossas vidas, nós passamos por situações de desobediência, sim ou não? Nas coisas menores, nas ínfimas, nós somos desobedientes a Deus. Os mandamentos estão aí para que nós os obedeçamos, mas muitas vezes nós desobedecemos, e toda desobediência vai te trazer uma circunstância, vai te trazer um fruto. A mulher de Jó sabia que não poderia olhar para trás. Nós sabemos da palavra, sim ou não? Nós sabemos que não devemos desobedecer a Deus, sim ou não? E por que desobedecemos? Queridos, essa situação na humanidade não vem de hoje, não vem lá de Jó, vem desde o princípio. E aconteceu com Adão, aconteceu com Eva, aconteceu com Jó, aconteceu com fulano, aconteceu com cicrano, e hoje tem acontecido com nós. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. E nós conhecemos a palavra, nós sabemos o que devemos fazer. E por que não fazemos? É interessante porque nós achamos que a desobediência a Deus é só coisas grandes. Uma coisa tão pequena, ele disse: não olhe para trás. Ele não disse: você faça isso, faça aquilo, obedeça. Não, ele disse: só não olhe para trás. Uma coisa pequena. E não foi capaz de obedecer a direção que os anjos tinham dado para aquela família. E aquela família sofreu uma perda, a perda da sua mãe, porque desobedeceram. Sabe, querido, se eu perguntar aqui quem quer ter perdas, ninguém quer. Mas nós cavamos, nós trazemos à existência as perdas através da nossa desobediência. Eu sempre gosto de comparar, né? Nossos filhos, né? Eu vejo que tem muitas crianças aqui, né? Eu fico pensando quando Bárbara dá uma direção a Williane e a Williane não obedece. Ou assim outras crianças, né, Luninha? A mamãe dá uma direção, aí não obedece. Aí olha, toma chinelo. Algumas, né? Outras são em cinturões. Mas ninguém gosta de ter perdas.
Mas a palavra de Deus está dizendo que nós devemos obedecer a Deus. E não desobedeça, querido, porque você vai ter consequências. A desobediência traz morte. E muitas pessoas começam a caminhada muito legal, cheio de obediência. Você precisa ver, não há ninguém igual obediente como essa. Mas chega um certo momento que você começa a definhar na obediência. E se você definha na obediência, automaticamente passa a ser desobediente. E se eu perguntar para você, quem aqui quer ser desobediente a Deus? Ninguém quer, querido. Levanta a mão só quem quer ser desobediente a Deus. Ninguém quer. Aí se eu perguntar, quem quer ser obediente a Deus? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler outro texto com você agora no livro de Atos. No livro de Atos, no capítulo 5. Aleluia. Quantos estão aqui nessa noite? Quantos estão entendendo algo? Quantos estão entendendo que é melhor obedecer? Lucas escreve aqui no capítulo 5 de Atos. Pedro e os apóstolos dizem que mais importa obedecer a Deus do que a quem? Do que aos homens. Mas o que tem acontecido é que nós temos obedecido mais aos homens do que a Deus. Temos deixado de lado a obediência que vai nos trazer um fruto benéfico, e começamos a ter a desobediência que vai nos trazer um fruto mau. Quantos estão entendendo isso? Eu quero ler outro texto também agora com você, que encontra-se em Filipenses, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipos, aqui no capítulo 2. Olha só que coisa interessante, querido. Sabe quem foi o maior exemplo de obediência? Diga Jesus. O maior exemplo de obediência foi Jesus. E nós precisamos nos espelhar em quem? Em Jesus. Amém? Aleluia. Filipenses capítulo 2, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo que a igreja? Sendo que a igreja? Até quando? E que morte? Jesus era carne e osso. Ele veio na terra em forma de homem. E ele soube, ele lutou e passou a ser obediente, porque o Senhor era com ele. Quantos aqui entende que o Senhor é contigo? Não é na sua força que você vai ser obediente. Você precisa pedir ao Senhor que Ele te dê força para que você possa obedecer a palavra de Deus, para que você possa obedecer os mandamentos, para que você possa andar pela palavra de Deus. Vou repetir. Quem aqui gostaria de ter perdas? Ninguém. Mas a desobediência vai nos trazer perdas. Quando olhamos para esse texto de Filipenses, nós achamos que Deus era um super-homem. Deus era homem. A própria palavra está dizendo: e achou-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Quando nós começamos a ser obediente e paramos no meio do caminho na obediência e passamos a ser desobedientes, nós não iremos conseguir aquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque nós paramos no meio do caminho. E o Senhor, Ele não se agrada daqueles que param, daqueles que retrocedem. Nós temos que buscar o Senhor, nós temos que obedecer até o final. Como estão entendendo isso? Você tem que obedecer até quando?
até receber a bênção? Não, até o final. Ló recebeu a bênção. Não foi destruído nem ele, nem suas filhas. Porém, a sua esposa foi transformada numa estátua de sal, por conta da desobediência. Queridos, o preço da desobediência é alto. Trazendo para a realidade humana, por assim dizer, eu fui desobediente demais, mas a meu pai biológico, a Deus, Deus me livre. A meu pai eu fui desobediente, e as cordas que ele tinha lá em casa era de caminhão, daquelas grossas assim. E ele dizia: não corra não, que é pior. Então todas as vezes que eu desobedecia ao meu pai biológico, eu apanhava, e não era pouco. Então eu entendi que se meu pai biológico não se agrada da desobediência, imagine Deus. Eu não estou dizendo isso para que você venha ter medo de Deus. Eu já ouvi as pessoas dizer assim, ó: Deus castiga. Deus é amor, querido. O desejo de Deus não é te castigar, o desejo de Deus é te abençoar. Mas devido à sua desobediência, aí você vai pagar um preço alto. Quantos estão entendendo isso? A partir de hoje, nós estamos findando 2023. Ainda é tempo de você retomar a obediência a Deus. Sabe, queridos, talvez você nem seja obediente ao teu líder da KNL. Talvez você não seja obediente ao teu apóstolo, à tua apóstola. Mas não seja desobediente a Deus não, querido. Por favor. As consequências são irreparáveis. Por isso que nós devemos obedecer a Deus. Paulo já dizia: mais importa, Pedro e os apóstolos já diziam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos visto isso no nosso dia a dia, onde pessoas obedecem mais a patrões, a homens, do que a Deus. Nós somos tão deixa eu usar o termo certo, nós somos tão subservientes, é assim que fala? Aos homens do que a Deus. Precisamos servir ao Senhor, porque é Ele quem vai nos abençoar. Sabe, queridos, a palavra de Deus, não isso, não aquilo. Eu poderia estar dizendo aqui os mandamentos: não roubarás, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. E nós começamos a desobedecer, queridos, e queremos as bênçãos, pior é isso. Mas a palavra do Senhor nessa noite é: o preço da desobediência é horrível. Como você está entendendo isso? A palavra de Deus diz que o Senhor nos vê em secreto. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não adianta nós nos escondermos achando que Deus não está vendo. Eu vou desobedecer aqui, mas Deus não está me vendo. Isso não é uma verdade. Deus está em todo lugar e em todo tempo. Aí eu pergunto para você nessa noite do dia 27 de dezembro de 2023, você vai continuar desobedecendo a Deus? Mas apóstolo, você está dizendo que eu estou desobedecendo a Deus? Eu não digo isso, querido. Eu digo que a desobediência te traz resultados. Quantos estão entendendo isso? Não sou eu que vou mostrar que você está sendo desobediente. Às vezes eu nem vejo quando você desobedece a Deus. Tem coisas que você desobedece lá na sua casa. Tem coisas que você desobedece no seu trabalho. Eu não vou estar vendo. Vai ser o resultado na sua vida que vai demonstrar se você está obedecendo ou desobedecendo a Deus. Eu quero que você nessa noite tome uma decisão. Diga: decisão. Ninguém pode tomar essa decisão por você. O teu filho não pode obedecer por você. Você não pode obedecer a Deus pelo seu filho. Você não pode obedecer a seu esposo por ele, a Deus por ele. E você não pode obedecer a sua esposa a Deus por ela.
É uma decisão de cada um. E nós iremos colher os frutos da obediência, como também iremos colher os frutos da desobediência. Quantos estão entendendo isso? Fique de pé, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero fazer uma oração nessa noite, que talvez você até tenha feito, ou talvez não tenha feito. Porque muitas vezes nós fazemos algumas orações e esquecemos de umas orações muito básicas. Como por exemplo: Senhor, me dá força para te obedecer. Feche seus olhos. Pai amado e querido Deus, nesta noite nós estamos diante da tua presença. Eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que tu venha gerar em nós um nível de obediência maior que já tivemos até hoje. Senhor, não nos deixa, Pai, sermos desobedientes, mas que tu nos ensine, Pai, a cada dia a obedecer a tua palavra e viver a tua palavra. Dá agora, Pai, nesta noite a cada um, Deus, o desejo de ser obediente. Nós não podemos te obrigar, nós não podemos te forçar, mas nós ensinamos a ti nesta noite que a tua obediência a Deus vai te trazer resultados maravilhosos. E eu creio, Senhor, que esta noite essa palavra vai ser guardada em seus corações, para que eles possam experimentar as bênçãos da obediência. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus, pela vida deles. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.